príncipe e as cordas invisíveis. A sala do trono cheirava a cera e papel velho. Naquela hora da madrugada, tudo soava maior, como se os móveis se ampliassem para notar cada pensamento. Yi fechou a porta atrás de si e deixou que o ar frio cortasse o calor que ainda lhe tremia dentro do peito. Um calor que não era apenas da viagem até lá, não era apenas do corpo, era mais doloroso. Era a certeza de que um pedaço de território íntimo tinha escapado à sua posse. Ele acendeu 2 velas, uma delas estalou. A chama fez um pequeno rastro de luz na mesa onde os mapas e os relatórios do dia guardavam respostas. Relatórios. Números eram o que ele fazia bem. Números não beijavam pescoços ao luar. Números não pediam presença, nem compartilhavam lenços lilás. Fechou os olhos e a lembrança veio. Não com luxúria gratuita, mas como uma acusação tíbia. Na-hyun entre os dois, Han-eul, cuidadosa com ela, e mostrava-se voraz na intimidade. Era um retrato que queimava na memória como fósforo mal apagado. Sentiu o peso do cetro que não tinha na mão naquele momento, um objeto de metal que servia para anunciar leis, não para resolver fome de alma. Como dividir algo que eu sempre aprendi a possuir, pensou Yi, e a pergunta pareceu necessária e tola ao mesmo tempo. A corte não perdoava fissuras. O clã Andong não perdoava mais ainda. O Ayeon já tinha tecido sua teia. Ele sabia disso antes mesmo de checar os bilhetes que chegavam ao gabinete, como moscas certas. Um deles, sem assinatura, mas com selo suficiente, mostrava a mão de quem transformava desejo em arma. Preocupações sobre influência indevida, dizia o eufemismo. E eufemismos eram bombas disfarçadas. Ele rodou o selo entre os dedos e sentiu a mandíbula apertar. Proteger Na-hyun era fácil no plano íntimo. Podia enviar guardas, dar ordens, inventar pretextos protetores que todos compreenderiam como cortesia do príncipe. Difícil era proteger sem transformar aquilo em drama público, sem dar a Hwayeon o combustível que ela queria. A imagem do herdeiro agindo por paixão, não por razão. A imagem de um trono movido por capricho, a imagem de um jovem que permitia que o próprio afeto se tornasse lei. Era combustível para um clã inteiro. Se eu a declarar minha, a corte dirá que me tornei fraqueza. Se eu a esconder, corro o risco de vê-la arrancada como se fosse um selo de segurança. As opções formavam 2 cordas que puxavam seu peito, orgulho e medo. E no meio delas, Na-hyun, livre, atirando luz e confusão. Ele apertou os punhos até a pele chiar. Sou herdeiro, murmurou. A palavra vinha mais pesada do que geralmente. Ser herdeiro exigia escolhas estratégicas, e o coração não sabia isso. Saiu do gabinete com passos que queriam parecer comando e chegaram como nervosismo. Chamou Jang, o secretário de confiança, um homem de olhos pequenos e língua menor ainda. Precisava ouvir, precisava de dados frios, e sabia que Jang era um nome que reduzia o calor do peito do príncipe à estatística. Relatório breve, Yi disse, sem cerimônia. Há rumores, e quero saber por onde andam as cabeças do Andong. Jang trouxe mapas de mesas, contas de impostos e uma lista de nomes. Andong está atento aos laços familiares. O clã usa o conceito de pureza de alianças para justificar qualquer movimento. Jang murmurou, frio, como quem cita meninos em fila. Yi soprou o nome, como se isso já bastasse para identificar veneno. Ela está bem. Controla a rede dos intérpretes e da etiqueta. Se quiser agir no palco público, ela já tem roteiro. Jang foi direto. Se o senhor quiser proteger a dama sem exposição, recomendo a manobra de residência protetiva na propriedade de um dos nossos aliados. É o caminho tradicional. Tradicional? Pensou Yi. Tradicional significava criar uma narrativa que o povo aceitasse. Mas ele não queria que o gesto fosse uma cadeia. Não queria que Na-hyun fosse levada e transformada em peça de museu. No caminho de volta ao quarto de ficar, as luzes do corredor tremiam como lanternas de rio. Ele imaginou várias formas de tocar aquilo. Um decreto público, um gesto privado, um banquete fingido, um selo falso. Todas pareciam um pouco como vômito, voluntário para a corte, aceitação de regras dele. Se havia uma coisa que ele não suportava, era a ideia de perder o controle, não porque o trono exigisse, mas porque o coração se recusava a obedecer. Lembrou-se de ter lido, quando garoto, que poder e desejo muitas vezes se cruzam em territórios perigosos. Agora estava no cruzamento, perdido. A cada passo, pensava em Na-hyun rindo no mercado, com bolinhos e a palma da mão pousada na sua. A imagem o consumia. Não era só vontade física, era a invejosa prova de que alguém podia escolher não ser domada. Chegou à janela do corredor e ficou tempo demais olhando o pátio.
Hanel e Nahyun caminharam ali. Ele sabia disso na intuição de quem vira mundos por mapas e medidas. Ele pensou em uma alternativa que não fosse posse. Ensinar a corte a aceitar uma possibilidade nova por causa de sua palavra, usar a autoridade para moldar opinião. E se ele se metesse a liderar opinião, era um luxo arriscado, porque o trono não dita só leis, dita limites. Pensou em possíveis cenas, convidá-la para uma função pública, dar a ela um título que a colocasse em visibilidade, mas que não parecesse favores íntimos. Era manipular imagens, mas também garantia proteção. Ou então, algo mais honesto, enfrentar o conselho e correr o risco de perder prestígio. Ele não imaginou ter tão pouco apetite para risco, e ainda assim, ali estava, no centro do desejo e da prudência. Ao cair da noite, chegou até o gabinete de novo. Abriu um pergaminho e escreveu com a caligrafia firme que sempre impressionava os ministros. Ordens vagas, medidas de aparecimento público, convites protocolares. Elas serviriam de escudo, uma cortina de fumaça. Era uma construção delicada. Proteger sem aparelhar, aparecer sem expor. Mandou mensageiros discretos à propriedade de Nahyun. Trate-a com cortesia e mantenha guarda leal, escreveu. Pediu também que, sob pretexto de consultoria cultural, Haneu fosse convidada para o conselho de uma cerimônia. Seria uma maneira de aproximá-la ao palácio sem que a coisa parecesse romântica. Conduzir a narrativa, eis a tática. Mas cada ordem que dava fazia sua clausura interna crescer. Quando havia poder, havia a tentação de forçar o mundo a caber nas suas vontades. E Yi sentia que estava a um passo de transformar amor em política e política em prisão. Na manhã seguinte, o palácio cantava com vozes baixas. Mensagens chegavam com cortesias vazias. Wyon, como se sempre tivesse tempo sobrando para planos que requeriam paciência, enviara uma caravana para marcar presença naquela região, um movimento ostensivo de benevolência. Ele percebeu a intenção por trás. Plantar a narrativa da preocupação enquanto testava a reação do príncipe. Na audiência, um ministro de juba e olhar de rapina falou em voz baixa: Alteza, a corte está preocupada com influências externas e com como certas ligações podem minar as alianças. É prudente esclarecer a situação. A frase vinha com a polidez embargada do aço, e Yi percebeu como a corte era feita de eufemismos. Esclarecer era gesto que podia virar execução social. Nem todo esclarecimento era inocente. Alguns vinham com cordas. Sentiu uma pontada de cólera. Não por Nahyun ter agido, isso não era problema dele na sua essência, mas por ela ter sido transformada tão fácil na moeda que a corte manejava. O impulso primitivo foi exigente. Desceu às câmaras privadas e pediu que ninguém mais do que Jang soubesse da sua presença naquele dia fora do habitual. Preparou um cavalo e partiu sem estandartes. Aquela decisão foi o primeiro sinal. Ou ele acompanharia com risco, aceitaria que o palácio devorasse o que lhe importava. A viagem até a propriedade foi um borrão de vento e pensamentos. Pensou em dizer a ela para voltar ao palácio como se fosse uma oferta. Venha ser minha companheira oficialmente, e depois viu-se engolido pela imagem daquilo se transformar em decreto do trono. A ideia matou o prazer imediato dela, transformando-a em símbolo, não parceira. Não queria isso, não sabia se queria isso. Ao chegar, avistou as figuras no pátio. Haneu de pé como torre lilás, Nahyun, o centro com o lenço à vista. A visão fez um ruído dentro do peito, um estalo de possessão e de ternura que o deixou impossível. Ele se aproximou sem pompa. Haneu não escondeu a calma, sempre aquela calma incômoda que parecia dizer: vai ter briga, mas vai ter elegância. Nahyun sorriu de um jeito que não buscava perdão ou pleito. Era sorriso de gente inteira. Eu ouvi os rumores, e disse, sem contornar: vim ver com meus próprios olhos. Nahyun ergueu o queixo, mas sem desafio gratuito. Já percebeu que o palácio fala alto, não? Respondeu. Não vim pedir proteção, vim viver. A frase caiu como um aviso. Ele sentiu o país inteiro. A tradição, o clã, o peso de responsabilidades alinhando-se ao redor deles. E ainda assim, no centro do vendaval, uma parte do dele preferiu a verdade crua. Ela não era objeto. Então me diga. E falou com voz que queria ser firme e falhou um pouco. Onde eu entro? A pergunta foi pequena demais para o que sentia. Ela respondeu com a honestidade que o matava e o curava ao mesmo tempo. Você entra se vier sabendo que eu não sou única. Se você quer exclusividade, diga. E eu escolho o que escolho. Se você quer proteção pública, diga. E eu tento por você. Mas saiba que qualquer símbolo que eu ofereça pode virar arma.
Haneu falou pouco. Não quero ser parte de guerra, eu quero estar aqui. A presença dela era aviso e amparo. Yi percebeu então o ponto crucial. Sua escolha definiria o tom do trono. Ele poderia usar o peso do cargo para criar um novo mapa social, um gesto de coragem que talvez mudasse a corte, ou poderia ceder ao pavor e esconder tudo, transformando o que nasceu livre em segredo que a corroeria por dentro. A decisão não veio pronta, veio lenta em formas. Primeiro, uma promessa silenciosa no peito. Ele a protegeria de Huaion. Não com decreto, não com vitrine vazia, mas com um plano que pudesse ser difícil de desmontar. Depois, um reconhecimento. Amar para ele não era só ter, era aprender a conviver com o fato de que alguns afetos não obedecem. Vou fazer duas coisas, disse ele por fim, com o peso de quem conhece metade do caminho. Uma, vou garantir que vocês tenham segurança imediata, guardas e um selo discreto. Duas, vou pensar em uma posição pública que não te tranque na Hyun, mas que te coloque numa rede de proteção que não pareça um pagamento. E, acrescentou com a voz mais baixa, eu vou aprender a dividir. Não prometo que vai ser fácil. Ela riu baixo e o riso não foi de escárnio, foi de reconhecimento. Aprenda depressa, disse ela. O mundo lá fora não negocia com gentileza. Ele sabia, mas aquela noite, sob o vento que levantava o lenço lilás, decidiu não recuar. Decidiu que as cordas políticas seriam usadas por hora para construir uma cela que fosse na aparência proteção e na prática garantia de liberdade. Uma ironia delicada. Quando partiu, Yi deixou para trás a visão das duas mãos, Na-hyun e Haneu entrelaçadas como um voto mudo. Levou com ele o único cetro que não tinha no palácio, a promessa de ser pior que o trono quando fosse preciso. Pior no sentido de não ser previsível, pior no sentido de cortar regras, se isso fosse a única forma de mantê-la inteira. Huaion, do alto da varanda do palácio, viu a carruagem partir e sorriu com frieza. No corredor do poder, os passos voltavam mais apertados. O jogo mudara um pouco, ela sentiu o vento virar. E Yi, no caminho de volta, pensou numa última coisa, que o medo de perder era diferente do desejo de possuir. Se aprendesse essa diferença, poderia, talvez, governar melhor a si mesmo e, talvez, proteger aqueles que escolhia amar. Se não aprendesse, o trono o engoliria em silêncio. O som do cavalo no barro e uma ideia incômoda que ruminava. O amor que ele sentia não pediria permissão à corte. Teria ele coragem para não dar permissão também? Fim do capítulo. Poema. As cordas que não se veem. No trono, o ouro pesa mais que o coração, e o silêncio é coroa que aperta a respiração. Ele quis proteger o que não podia prender, quis governar o que nasceu para se mover. Entre mapas e sussurros de guerra, aprendeu que amor é faca e é terra, que poder sem alma vira ferro frio e paixão sem escolha é exílio sombrio. Na-hyun é chama que queima os decretos, Haneu, vento que afrouxa os pretextos. E ele, herdeiro, rei, homem e erro, aprende que amar é perder o império inteiro.